Vamos falar hoje sobre o método lógico de interpretação. E esse método lógico é muito simples. O método lógico faz com que o intérprete possa resolver as contradições entre termos presentes em uma mesma norma jurídica. Tomem, por exemplo, o princípio aristotélico da unidade, em que A é igual a A, ou seja, uma coisa só pode ser igual a ela mesma. Pelo método lógico de interpretação, dois termos que tenham o mesmo significado, dois termos iguais, não podem significar ao mesmo tempo coisas diferentes, não podem indicar coisas diferentes. Isso o método lógico ajuda a resolver. Ele ajuda a identificar as contradições dos termos presentes em uma norma jurídica e extirpar, acabar com essas contradições. Pensando nisso, em que pode haver contradições acerca de um significado de um mesmo termo, é que o legislador penal, no artigo 150, parágrafo 4, estabeleceu o que significa casa e o que não significa casa para efeitos penais. Veja o quadro. No artigo 150 do Código Penal, o caput é assim: entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Esse termo que está em vermelho aí, casa, ele poderia suscitar as maiores controvérsias, como de fato ainda suscita controvérsias. O legislador penal, ele pensando já nessas controvérsias, ele estabeleceu no parágrafo 4º e no parágrafo 5º algumas nuances que possam facilitar a interpretação e evitar que a decisão judicial incorra em contradições lógicas. Então, evitar contradições lógicas é o escopo do método lógico de interpretação. Diz o legislador no parágrafo 4º. A expressão casa compreende 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado de ocupação coletiva. E 3. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Já o parágrafo 5º, que é o parágrafo seguinte, ele é o contrário do parágrafo 4º. Se o parágrafo 4º explica o que o legislador entende por casa, o parágrafo 5º vai dizer o que não se entende por casa. Então não se entende por casa o quê? 1. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta. Veja que ele coloca como exceção a restrição do número 2, ou seja, aposento ocupado de ocupação coletiva. E no inciso 2, ele fala que também não se compreende no conceito de casa, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Então, esses parágrafos 4º e 5º do Código Penal têm por objetivo evitar contradições lógicas. Vamos ficar ainda no direito penal e vermos como podemos interpretar um caso jurídico a partir do método lógico. Veja, existiu no passado um caso muito famoso que ficou conhecido como o caso Susanne von Richthofen, que foi o seguinte: uma jovem se juntou com o namorado e matou os pais dessa jovem. Essa jovem depois se habilitou para receber a herança. O que é que o tribunal decidiu? Que ela não tem direito de receber a herança porque o ato que gerou o direito de herança, você sabe que a herança só ocorre quando uma pessoa morre, não existe herança de pessoa viva. E qual foi o ato que ensejou o direito de herança? A morte dos pais dessa jovem, só que foi ela própria que matou. Então o tribunal decidiu que ela não teria direito à herança, por uma questão de lógica. Você não pode se beneficiar por um ato ilícito que você cometeu. Isso gera um princípio em direito penal que tem tudo a ver com esse método lógico, que é o seguinte: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Muito parecido com esse princípio, que tem uma influência do método lógico muito clara, é um princípio do direito civil, que é um princípio que vem em latim, que é o seguinte: venire contra factum proprium. O que quer dizer esse princípio? Você não pode ter uma conduta
ilícita e tirar proveito dessa conduta em uma relação jurídica. Por exemplo, pense na questão da fraude contra seguro de carro. Você tem um carro e você paga esse seguro. Esse carro já está muito velho, o carro é cheio de problemas e você tem a ideia maligna. Vou me livrar desse carro e vou acionar o seguro para cobrir a perda do meu bem e eu vou ter um carro muito melhor e eu vou abandonar aqueles problemas. Aí você malignamente, o que é que você faz? Você incendeia esse carro. Você provoca incêndio voluntário nesse carro e depois aciona o seguro. Meu carro foi incendiado. Se o seguro descobre que esse incêndio foi voluntário, provocado por você, você não tem direito de acessar o sinistro, né? O seguro, porque você mesmo provocou o fato que ensejou o seguro, ensejou o sinistro. Então isso está abarcado no princípio civil do venire contra factum próprio. De um ato ilícito, você não pode obter vantagens de atos ilícitos. É claro que isso não é uma regra sem exceção no ordenamento jurídico. Pense no caso do uso capião. No caso do uso capião, é o exemplo mais claro que de um ilícito você adquire um direito. O que é um uso capião? Você invade um terreno, esse terreno não é reclamado por ninguém e com o decorrer do tempo que o ordenamento jurídico estabelece, esse terreno pode vir a ser seu. Você pode usucapir esse terreno. Então foi um fato ilícito, você invadiu uma propriedade que não era sua, mas pelo decorrer do tempo essa propriedade passa a ser sua. Isso é evidente que tem que ter uma ação de uso capião. Então veja que existem exceções a este princípio. E o último exemplo é de ordem processual. É a chamada preclusão lógica. O que é preclusão em direito processual? Preclusão é o impedimento de que uma parte de cometer determinado ato dentro do processo, de exercer determinado direito dentro do processo, por variadas causas. A causa principal é a chamada preclusão temporal, que você é impedido de exercer determinado ato se decorrer o tempo necessário para praticar esse ato. Imagine que o juiz pede para você fazer alguma coisa dentro do processo e ele lhe dá o prazo de 10 dias. Se você não faz no prazo de 10 dias, há uma preclusão temporal e você não pode praticar aquele ato. Mas não é essa preclusão temporal que eu quero tratar. Eu quero tratar da chamada preclusão lógica, porque a gente está falando do método lógico. Imagine que você tem 10 ou 15 dias para interpor uma apelação. Imagine que você, ao invés de, como eu disse anteriormente, não tenha aceitado a decisão, você aceitou a decisão. Achou que se deu bem, foi justa a decisão. Você aceitou a procedência do pedido, digamos assim. E você resolve não recorrer dessa decisão. Você entra com uma petição, ajuiza uma petição e diz: senhor juiz, eu não vou recorrer dessa decisão. Então aquele prazo que era de 15 dias já se acabou, porque você já disse que não ia recorrer de uma decisão. Imagine que 3 dias depois, ainda no prazo de 15 dias, você se arrepende desse ato que você fez. E você diz: não, eu quero recorrer. Só que aqui já gerou o que a gente chama de preclusão lógica. Você não pode se manifestar de um jeito no processo e logo depois dizer que aquela manifestação você mudou de opinião. É ilógico isso dentro de um processo. Então a preclusão lógica é esse exemplo clássico. Você manifesta que não quer recorrer e logo depois diz: não, eu desisto dessa minha manifestação, agora eu quero recorrer. Já precluiu, você é impedido de praticar aquele ato. Pois bem, pessoal, esse é o método lógico. O método lógico, como vocês viram, tenta impedir as contradições de termos dentro de uma norma, entre termos de uma norma jurídica, mas também a contradição de atitudes em uma relação jurídica. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Quem gostou, dá um gostei e quem não é inscrito no meu canal, se inscreva para receber mais videoaulas. Até mais!